Ainda falei assim, eu vou pregar de quarto que não tem muita gente. Confesso que eu estou um pouco nervosa, né? A primeira vez que eu preguei aqui na igreja, aí eu estava grávida da Antonella, então faz um pouquinho de tempo. Mas Deus tem mostrado e tem me ajudado a cada dia e agradeço a Deus pelo convite, primeiramente, depois a Rafael que me convidou. E mais quem me fez o convite primeiro, depois que eu conversei com Deus, foi a Cristina. Ela que sempre me deu apoio também para estar aqui, eu agradeço também. Ela está aqui dando força, falou, vamos lá, Cristina falou, vou estar lá, ela está mesmo. Eu mandei o convite a alguns também, agradeço por estarem aqui. Vamos orar então. Querido Deus, Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Vamos agora abrir a sua palavra. Queremos pedir a presença do seu Espírito Santo, Pai. Que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos aprender mais do amor de Jesus por nós. Amém. Que eu venha falar agora por intermédio somente do seu Espírito Santo, Pai. Que tudo que eu venha falar aqui seja somente para a sua honra e para a sua glória. Usa-me para levar a mensagem conforme tu queres. Se for da sua vontade modificar qualquer coisa que eu preparei, que o Senhor tome a frente e dirija, Pai. Perdoe os nossos pecados, é o que eu lhes peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para a Laura entregar algumas Bíblias no começo para aqueles que estavam sem Bíblias. Nós vamos abrir em Lucas, capítulo 11, versículo de 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Amém? Amém. Uma das maiores experiências da minha vida aconteceu há alguns anos, quando eu tive um sonho. Foi quando Deus atendeu a minha oração e enviou a minha filha Antonella. Foi um presente de Deus na nossa vida. Alguns dias depois, chegou o momento ali do primeiro ultrassom, né? Quem já foi pai e mãe sabe a emoção que é aquele momento, né? Aquele ser tão pequeno e a gente pode sentir a presença de Deus ali. O primeiro filho, a gente começa a fazer planos, e então chegou o momento de saber o sexo do bebê, né? Confesso que eu achei que era um menino no começo, mas era uma princesa. Então ela nasceu e começou a crescer, e a gente sempre quer dar o melhor para os nossos filhos. Muitas vezes nós abrimos mão de algo que queremos para dar para eles. Guardamos sempre o que temos de melhor para nossos filhos. Eles são espertos e quando compramos algo para nós, eles já ficam logo de olho, né? E quando a gente bobeia, eles já falam, agora isso aqui é meu. Não sei se aconteceu alguma vez com vocês aí. Já aconteceu comigo. Então, nós queremos dar a melhor roupa, a melhor escola, o melhor brinquedo, a melhor atenção, como se isso fosse o mais importante. Deus deseja mais. Não que isso não seja importante. Deus deseja dar mais que isso. Deus quer dar muito para nós.
muito mais do que desejamos, muito mais do que queremos. E perguntamos: o que Deus tem para mim? Muitas vezes queremos definir o que Deus tem para nós. Então vem a teoria da prosperidade. Não sei quantos aqui já ouviram essa teoria. Nós temos que ter uma casa, um carro, mansões, prédios, conquistas, avanço, como se isso fosse o que Deus mais deseja. Podemos orar por essas coisas, mas elas não são mais importantes. Se não estivermos com os olhos nas Escrituras, não saberemos. Você não saberá pedir. Deus quer dar muito mais do que desejamos. Quer dar muito mais do que queremos. Então, o que será que devemos pedir? Peça isso. Jesus fala várias vezes. Peçam, batam, procurem e eu vou atender vocês. Na escala de valores do céu existe algo maior, muito maior do que podemos imaginar. Mas então o que Deus está nos motivando, nos estimulando a pedir? Peçam o Espírito Santo. Quem está dizendo é Cristo. A experiência de Cristo foi marcada toda pelo Espírito Santo. Vamos abrir Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não dá para explicar o que aconteceu. Mas quem esteve lá? O Espírito Santo agiu no corpo de Maria. E cientificamente não podemos explicar, mas ele estava presente, ele agiu. Além disso, na experiência do batismo, lá está Jesus, batizado. E do céu o Pai diz: este é meu Filho amado. E do céu o Espírito Santo vem como uma pomba. Um momento sublime, o Espírito Santo presente. Lucas 4:1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus tem uma missão. Ele vai orar, ele vai jejuar, e não é Satanás que o leva. Ele sabe que Cristo tem uma missão. Ele sabe que Cristo é o Salvador do mundo e vai tentar ele por 40 dias e 40 noites. É interessante entendermos que Ellen White diz em Signs of the Times: manhã após manhã, ele se comunicava com o seu Pai do céu, recebendo dele diariamente um novo batismo do Espírito Santo. O batismo não era mensal, não era bimestral, não era trimestral. O batismo é diariamente, no começo do dia. Jesus não saía correndo com a agenda enorme. Hoje eu vou para a Judeia, depois eu vou para a Galileia, vou encontrar com os discípulos à beira-mar, depois eu vou pregar no barco. Não. Ele parava tudo. Será que este registro está por acaso? Ou está nos ensinando algo nos dias de hoje? Como você começa o seu dia? Você corre para a tela do computador? Corre pegar a sua agenda? Fazer o seu artigo? Tenho que trabalhar, produzir, estudar, ver meus negócios? Não. Não. A vida não pode ser assim. O dia não pode ser assim. Jesus, que tinha uma responsabilidade enorme, está nos ensinando como deve ser o nosso dia. Ele não estava desligado da realidade do dia a dia, mas ele estava ensinando como deveríamos viver. Peçam, batam, busquem, procurem. Por que você precisa buscar o que é mais importante? Às vezes estamos cegos,
gastando tempo com coisas na terra que não são importantes para o céu. Gastando tempo com coisas que o céu diz, não é por aí. Quando voltamos para Lucas, Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para dar a libertação, para curar. Cristo vai para o deserto para a comunhão, mas Satanás tenta várias vezes. E o que ele faz? Diz, você é o Filho de Deus? Ele estava lá, ele viu Jesus ser batizado, viu o céu se abrindo, viu Deus falando. Se nós não estivermos abertos a ter uma comunhão diária com Deus, o inimigo vai pôr dúvida sobre nossa identidade, sobre quem você é. Mas se estiver com Cristo, dirigido pela palavra, você sempre vai saber quem você é. Nós temos que entender duas coisas. A primeira, o que é mais importante em nossa vida? E a segunda, entender que o Espírito Santo exalta a Cristo. Se isso não acontece, tem alguma coisa errada. Vamos ler João 3:5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A obra do Espírito Santo em nós é muito maior. Nosso problema não é de comportamento apenas, é de natureza. E nós não podemos mudar a nossa natureza. Apenas o Espírito Santo pode fazer isso. As pessoas conseguem parar de fazer coisas erradas, conseguem parar de beber, parar de fumar, mas não conseguem mudar a natureza. O trabalho de Cristo em nós é uma mudança profunda, não é superficial. Ele pode mudar. Em Caminho a Cristo, Ellen White nos diz, a educação tem o seu lugar, a informação tem o seu lugar, mas tudo isso não pode mudar. Mas o Espírito Santo pode mudar quem se rende a Ele. Amém? Amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Deus pode mudar a natureza de qualquer pessoa. Deus vai onde nenhum ser humano pode ir. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo. Então o Espírito Santo também esteve presente na ressurreição, assim como também o Pai e o Filho. No Evangelho de Lucas, Jesus diz, peçam, peçam, peçam. Qual a dificuldade em pedir? Precisamos ser sensíveis a esta voz. Augusto Curry diz sobre SPA, não sei quantos aqui já ouviram, Síndrome do Pensamento Acelerado. A gente vive correndo, tem dificuldades de olhar nos olhos das pessoas, tudo tem que ser correndo. Temos dificuldade de nos concentrar. Existem alguns livros interessantes que eu achei. A História do Mundo para quem tem pressa. As Ciências para quem tem pressa. Imagine? A História do Universo para quem tem pressa. Acho que vão aprender bastante, né? Como vivemos hoje? Vivemos em uma sociedade viciada, com coisas que roubam nosso tempo. Não é errado usar a tecnologia. O problema é quando o aparelho nos usa. Rouba tempo para aquilo que se deveria ser prioridade. A geração Z, como é conhecida a nossa geração, passa muito tempo com o uso da tecnologia. Estamos sendo consumidos pelo tempo. Usamos o celular cerca de 175 minutos por dia. É muito tempo. Se existem tantos minutos que podem ser dedicados à tela, também existem alguns minutos que podem ser dedicados à oração. Use o seu tempo para buscar mais a Deus. Diga, Deus, eu tenho tempo para você.
Tenho tempo para orar. Tenho tempo para te buscar. Quero começar o dia com você. Não quero me desviar. Quero começar o dia com tempo para Deus. No livro Recebereis Poder, página 76, Ellen G. White nos diz: diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração, enobrecer toda pessoa, apresentando à alma os incomparáveis atrativos de Jesus. Amém? Quanto mais do Espírito, quanto mais busco, eu tenho mais de Jesus. Porque o papel do Espírito é apontar para Cristo, é apontar para a cruz. Eu não posso começar o dia sem buscar. Como se busca? Orando. Diariamente, o texto nos diz. Deus, me enche do teu Santo Espírito hoje. Para quê? Para elevar os gostos, para santificar o coração, para enobrecer toda pessoa, para que eu amplie minha visão de Cristo. Nunca vamos aprender a viver de cabeça erguida, se não aprendermos a orar mais. Estamos em dias difíceis e precisamos acreditar que quando pedimos a Deus, Ele está disposto a nos atender. Muitos de nossos problemas são resolvidos de joelhos. Muitas de nossas crises são problemas de um coração impuro. Eu acredito no poder da medicina, no poder da ciência, no poder da terapia, mas somente Deus pode transformar o mais profundo ser. Muitas das nossas crises é culpa de um coração que não foi santificado. Também no livro Recebereis Poder, página 319, Ellen White diz: precisamos examinar as Escrituras diariamente, orar fervorosamente para que pelo poder do Espírito Santo, Deus habilite cada um de nós a trabalhar em nosso lugar em sua vinha. O verdadeiro reavivamento valoriza a oração, valoriza a Bíblia, valoriza a missão. E diz mais: ninguém está preparado para educar e fortalecer a igreja, a menos que tenha recebido o dom do Espírito Santo. Mas o que Deus quer que façamos? Ouse pedir o Espírito. No final do primeiro capítulo do livro Ouse Pedir Mais, está escrito: o céu não é o limite para quem pede, então peça. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Lucas 11, 9 e 13. John Piper diz: você não saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma guerra. Enquanto você não entender que o problema do seu casamento, do seu namoro, é muito mais que incompatibilidade, você não vai orar. Enquanto você não entender que o motivo que o seu filho saiu da faculdade não foi porque ele perdeu a fé, você não vai orar. Quando você entender que os conflitos na família, na igreja, são muito mais que divergências de opiniões, você vai orar mais. Busque, e não de maneira pontual. A vida cristã não é apertar o piloto automático. Não é um evento. Um momento que sou impactado. Não é só isso. Vida consagrada é todo dia. Vida regenerada é todo dia. Vida que lê a Bíblia é todo dia. Vida que ouve a voz do Espírito Santo é todo dia. Vida que cumpre a missão é todo dia. Vida que se trabalha caráter é todo dia. E para isso você tem que entender que o Espírito Santo é essencial. Todos os dias. Para viver de forma serena e poderosa na presença de Deus. Muitas coisas em sua vida vão desaparecer se o Espírito do Senhor estiver presente. Antes de eu concluir,
essa mensagem, eu gostaria de chamar minha tia Noemi para dar um testemunho a vocês. Eu estive conversando com ela. Muitos aqui sabem da luta que é minha tia, viu, gente? Que a minha tia Noemi teve ano passado, né, tia? Muitos aqui oraram por ela. E ela, vocês podem ter a certeza que é a prova viva que o Espírito Santo entregou na vida dela. Amém. Tia Noemi, conta pra gente um pouquinho o que aconteceu com você. Bom, todo mundo aqui não tem ninguém que não me conhece, todo mundo me conhece e sabe, né, tudo que eu passei, porque a igreja esteve envolvida em oração, em jejum, muita gente, né, orando. Eu contraí a Covid, aí fui no médico aqui, estava medicada, tudo, mas aconteceu que eu piorei na sexta-feira. Eu anotei até o dia aqui para não esquecer, que a cabeça não é mais a mesma, tá? É um dos Das sequelas do Covid. Então, no dia 19 de março de 2021, eu fui levada para Bebedouro e fiquei lá aproximadamente 88 dias, que eu saí no dia 14 de junho. E vocês imaginam, né, o que eu devo ter passado lá. Muita coisa eu não lembro, porque Os medicamentos, né? Excesso. Muito remédio, né, remédio forte, né? Porque isso daí, a Covid veio com, né? A gente tem na família casos aí, então a gente sabe como é que foi. Foi muito sofrimento. Não sabia se era dia, se era noite, que dia da semana que era, não sabia nada. Ficava simplesmente, né, à mercê dos remédios e devido a essa medicação que era muito forte, eu nem sabia onde eu estava. Por mim, eu estava num outro país. Eu não achava que eu estava em Bebedouro, não sabia. Eu achava que eu estava em outro país. Porque um dos motivos é que as enfermeiras não pronunciavam o meu nome direito. Sempre tinha, né, alguma coisa, não falava Noemi, dona Noemi, dona Noemi, era qualquer coisa assim, mas não falavam o meu nome. Elas não pronunciavam direito. E não via ninguém, né? Eu achava que a minha família tinha me abandonado. Que eu estava lá, que não podia ninguém ver, né? Não tinha condições. Então, eu achava que eles tinham me abandonado. Eu não sei, não é sonho que a gente tem, é um pesadelo, eu não sei, é uma coisa muito estranha. Eu achava que o meu filho mais velho tinha formado uma dupla que canta tipo música sertaneja, assim, e eu ouvia aquela música toda hora. Eu acho que foi porque fizeram um vídeo na minha casa e mandaram para a enfermeira mostrar para mim. E eu achava assim, você estava, né, João? A nossa família gravou na casa dela, cantando a música Um Pingo de Chuva, né, Dica? E a moça, a enfermeira, mostrou para mim, né, o vídeo. Então eu achava assim, ó, que eles tinham vendido o meu corpo para ser estudado em outro país e que, eu falei, vixe, do jeito que toca essa música, eu sei lá, eu ouvia, parece que eu ouvia no computador das enfermeiras, não sabe? Parece que eu ouvia só aquela música, sabe? Eu falava, nossa, o que está fazendo sucesso, nunca mais vão me não buscar. entrar, não me buscar, né? Por mim, eu achei que eu não ia nem voltar para casa mais. Ô tia, conta pra gente o que passou na sua cabeça quando falaram que incubava você. Olha, eu acho que eu estava tão ruim que eu nem lembro disso. Eu não lembro.
estava tão assim, a medicação é tão forte, é droga, né? É droga. Porque depois que eu estava melhor, eu vi uma moça do meu lado, moça perto de mim, ela já era casada e filho moça. E tudo que ela fazia, ela não sabe, eu converso com ela. Então eu via tudo que ela fazia. Ali, que eu já estava melhor, já estava recebendo visita nessa época, né? Foi um susto ela que eu falei com ela, falar com meu filho, mora longe, foi um susto ela que ele chegou, aí depois que os meninos foram lá buscar ele, né? E quando você veio para casa, como foi a sua reabilitação? Foi fácil, foi tranquila? Foi meio complicado, né? O começo foi meio complicado, precisei de uma moça para ir ajudar, eu não podia levantar, não andava mais, né? Porque os pés, até hoje ainda é um pouquinho formigados, né? Tem algumas sequelas ainda, mas em vista do que eu vim, do que eu passei, eu só tenho que agradecer, né? E das coisas que me marcou lá também, que eu falo que um desses pesadelos, essas coisas que eu tinha, eu estava assistindo a Novo Tempo. Bom, eu estava assistindo a Novo Tempo e apareceu lá falando que a igreja adventista tinha sido fechada, em todos os lugares não tinha mais a igreja adventista. E pelo jeito tinha o nome de uma pessoa lá, a Erlinda estava lá, do pastor Del, e eu conversei com ela. Então, foi uma coisa muito triste. Eu lembro até das flores que tinha. Então, foi uma coisa muito triste. Outra coisa também que eu já estava assim, mais, que me marcou muito, era uma sala tipo desse tamanho assim, e tinha bastante leito com pessoas que já haviam falecido de Covid. Acho que foi tudo uma consequência do que você estava vendo ali, né? Aí eu estava ali, parecia assim, que eu estava sozinha ali, aquelas pessoas, mas isso não foi sonho não, foi realidade. Você viu lá. E tinha várias camas assim, pessoas ali, e entrou um senhor bem vestido assim, né? E ele conversava com os mortos, as pessoas que estavam lá. Essas pessoas estavam aguardando os parentes do internato. E ele conversava com as pessoas, tipo, intermediando a pessoa e ele era de outra denominação. Me deu muito medo nessa hora. Me deu muito medo. Isso não foi alucinação, isso aconteceu mesmo. Foi agora do sonho da igreja. Foi alucinação. Ô tia, e você pode dizer pra gente, você acredita que a oração tem poder? Por que eu fui? A igreja inteira, né, orou, pessoas de outras igrejas também, né, oraram. Tem uma senhora que mora aqui perto, ela, né, a Beth, ela jejuou, fez vídeo, né, mandou o Johnny me mandar. Pessoas que se comprometeram em vir para a igreja, seu Sarás. Então, assim, pessoas que eu nem conheço, oraram por mim. E meu pai, coitado, ficou até ruim do joelho, fazer oração. Então, se não fosse assim, a oração, né? E o apoio de toda a igreja, tudo orando. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Agradecer todo mundo que torceu por mim, que orou, fizeram assim, ó. Teve gente que, né, não vou nunca, né, agradecer, não vou nunca pagar o que fez, né? Tem umas pessoas que foram assim, umas coisas que marcam a gente, né? Pois a gente vai ser grato até a eternidade, né, tia? Eu quis chamar a tia Naemi porque ela também tem bastante vergonha de falar. E aí ela falou assim, eu não vou conseguir. Eu falei, vai sim. É que eu não gosto de falar de criança, né? Você falar com as crianças é uma coisa, né? Eu te entendo. Tia, obrigada, tia, se quiser sentar. Obrigada pelas orações, por tudo que vocês fizeram, né? Deus
deve ter um propósito, não sei, Tem, né? que eu melhore, né, a minha vida espiritual, né? Com certeza. Eu penso que às vezes ele me deu essa chance para eu me dedicar mais a Deus, fazer mais a vontade dele, né? Para que quando ele volte a gente esteja preparado. Né? Amém. Sabe o que Deus quer hoje na vida da gente? É que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei. Amém? Amém. Eu ouvirei. Enquanto você escuta a última música que eu vou pôr, eu vou convidar você para se levantar e vir até aqui à frente, acompanhado ou sozinho, mas venha. Venha fazer parte de uma geração que quer buscar mais, reivindicar mais nas promessas do Senhor. E cante junto também, se este for o seu desejo.
Antes da oração final, eu vou pedir que você vire de frente com quem está do seu lado e você fale 4 coisas para essa pessoa. Fale para ela: eu te amo, eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus do que você. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai que estás no céu, querido Jesus, querido Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, porque sabemos que Tu podes transformar nós nos mais profundos do nosso ser. Só o Senhor consegue chegar no fundo da nossa alma e fazer o reavivamento que precisamos, Pai. Te clamamos, Pai, envia Seu Espírito Santo. Envia a chuva serôdica. Amém. Para que possamos falar ao mundo que o Senhor está voltando. Amém. Não permita, Senhor, com que fiquemos calados. Não permita, Senhor, com que guardemos apenas para nós as maravilhas de Cristo, Pai. Ajude-nos a cada dia a cumprir a Sua promessa, Pai. Esteja com cada um aqui. Eu já orei individual por cada um aqui presente, Pai. Mas que o Senhor possa derramar uma bênção especial na vida de cada familiar aqui, de cada família representada, Pai. Que o Senhor nos ajude. Temos muitas lutas, mas sabemos que contigo nós podemos vencer, Pai. Sabemos que contigo nada é impossível. Por isso nós estamos pedindo. O Senhor fala que nós devemos pedir e nós estamos pedindo, Pai. Nos ouve, envia Seu Espírito para nós, Pai. Amém. Cuide de cada um, nos dê um ótimo restante de semana na Sua companhia. Traga-nos de volta no sábado para continuarmos adorando a Ti. Amém. Somente a Ti a honra e a glória, Pai. Amém. Perdoe os nossos pecados. Essas bênçãos nós já lhe pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém.